Neste bloco, nós trataremos das estruturas de um sermão. Primeiro, é necessário que você escolha bem o texto que você vai expor. Nós temos algumas regras. Formule os principais pontos da passagem. Descubra-os na própria passagem. Note o que é problemático na passagem ou compare várias traduções para ver se há divergências importantes. Tenha mais de uma tradução e versões na sua bancada. Identifique palavras-chave ou conceitos na passagem. Liste quaisquer problemas históricos, literários ou teológicos. Uma passagem bastante interessante é a passagem de João, capítulo 4, em que Jesus chega no poço de Jacó e encontra com a mulher samaritana. O texto diz lá que os judeus não se davam com os samaritanos. E você precisa descobrir o porquê os judeus não se davam com os samaritanos. Prepare um esboço inicial para a passagem de acordo com o contexto geral. Refira-se a passagens bíblicas paralelas. Geralmente, nos evangelhos, muitas passagens têm passagens paralelas, isto é, passagens em outros livros da Bíblia. Refira-se a passagens bíblicas paralelas. Registre em forma de nota quaisquer implicações maiores que a passagem possa conter. Nós temos agora a ideia central do texto. Você escolheu o seu texto. E agora nós temos que descobrir a ideia central do texto. Todo texto tem uma ideia central. A ideia central do texto é uma frase curta que representa a síntese da mensagem de uma forma que, na sua unidade e objetividade, possa se evidenciar a síntese da pregação. A ideia central do texto nada mais é do que aquilo que o texto disse. Características de uma ideia central. Vejamos. Ser uma frase com sentido completo, ter o verbo principal no passado, ser clara e objetiva, ser breve, no máximo 16 palavras, identificar o texto em pauta. Cada texto tem a sua própria ideia. Pegue um texto, escolha bem um texto e, ao ler a perícope, que é aquela seção do capítulo, você vai perceber que ele está falando de algo. Então, capture daquele texto a ideia central, o que o texto disse para o seu público. Tese ou proposição. Enquanto que a ideia central do texto é uma frase com o verbo no passado, porque designa o que o texto disse. Então, um exemplo. O apóstolo Paulo anunciou aos seus ouvintes a respeito do evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo anunciou aos seus ouvintes. É a ideia central do texto. Agora, a tese. A tese é a verdade que você quer propagar com o seu sermão. Então, a tese é uma afirmativa da verdade principal que o pregador se propõe a apresentar no seu sermão. O sermão, nada mais, nada menos, girará em torno de sua tese, da verdade que você está apresentando. Com o sermão, você vai apresentar que sua tese é verdadeira. Deve ser uma afirmativa explícita e positiva, não negativa. Em geral, deve ser formulada com o verbo no presente. Vejamos os exemplos a seguir. A meditação diária nas Escrituras é vital para o cristão. Quem tem Deus possui tudo que vale a pena ter. Deus seleciona instrumentos para preencher nossas necessidades. O amor a Cristo nos fará esquecer de nós mesmos para servir
aos outros. Essas verdades foram extraídas de um texto bíblico e, através do sermão, você provará de que essa tese é verdadeira. A importância da tese. A tese é o fundamento de toda a estrutura do sermão. Funciona como o alicerce no preparo do sermão e cada palavra da tese deve expressar corretamente a ideia principal do sermão. Tudo, do começo ao fim, deverá relacionar-se com um princípio específico e único revelado na tese, na verdade que você quer passar para o seu ouvinte, que você quer ensinar para o seu ouvinte. Quando não é corretamente formulada, toda a estrutura de pensamento se enfraquece ou se desorganiza. A tese indica claramente o rumo que o sermão deve tomar. Quando o pregador dá início ao sermão, quase instintivamente, os ouvintes perguntam a si mesmos: o que ele vai dizer acerca do assunto? Se já no início o orador esclarecer perfeitamente a direção a seguir, possibilitará aos ouvintes acompanhar a mensagem de modo fácil e inteligente. Portanto, tenha muito cuidado ao falar da sua tese ou ao escolher uma tese. Boas teses produzem bons sermões. O título é o nome que se dá ao sermão, ou seja, o seu cabeçalho. Em regra geral, é uma simples frase, isto é, um pensamento incompleto. O procedimento geral é, no primeiro, formular a tese e o esboço principal. Então, o título deve ser preciso e exato e deve ser claro e simples. Nós temos alguns princípios para a preparação dos títulos das mensagens. Deve ser pertinente ao texto ou à mensagem, deve ser interessante, deve chamar a atenção dos seus ouvintes, deve estar de acordo com a dignidade do culto, do púlpito. Por isso, tenha cuidado com os títulos mirabolantes, não é? Até um título que certa vez ouvi, que não tem a ver com o púlpito, não é digno para o púlpito. Veja, acerca de Oséias. Oséias, o corno de Israel. Veja, esse título não pega bem, não é mesmo? Não tem nada a ver com o púlpito. Podemos escolher outras palavras para esse título. E talvez você também já tenha ouvido ou até mesmo escolhido temas, na verdade, títulos mirabolantes. Então tenha cuidado com o título da sua mensagem, do seu sermão. Então o título deve ser breve. Pode vir em forma de afirmação, interrogação ou exclamação. Pode consistir em uma frase seguida de uma pergunta. Pode consistir em uma breve citação bíblica. Então tenha muito cuidado com o título do seu sermão. Pode ser chamativo demais, também não pode ser aquele título que não chama atenção alguma. Vamos falar sobre a introdução. Um bom sermão abre o apetite mental do ouvinte nas primeiras palavras. Assim que começa a mensagem, o bom pregador lança palavras aperitivas, que deixam o ouvinte com água na boca para ouvir o sermão. Essas palavras aperitivas são chamadas de introdução. O que se deve evitar na introdução? Acompanhe aí no seu slide. Deve-se evitar pedir desculpas. Meus amados irmãos, eu queria pedir desculpa porque o horário, eu cheguei atrasado, porque eu não li o texto, porque eu perdi o ônibus. A igreja não precisa saber de tudo o que aconteceu antes de você chegar até ali. Lembre-se, o alvo da mensagem é Cristo e sua palavra. Então evite pedir desculpas, evite também sensacionalismo, evite piadas, evite querer
com que os ouvintes riam. Evite querer distrair a plateia. Evite também a falsa humildade. Já ouvi de muitos pregadores nos púlpitos falarem: meus irmãos, eu não deveria estar aqui, eu não sou a pessoa mais indicada, temos muitas pessoas mais experientes que eu, e aquela coisa toda que você já conhece. Então evite falsa humildade, evite os jargões e as expressões rotineiras. Isso é muito importante para a preparação de um bom sermão e para a proclamação do Evangelho. Então, se você puder evitar esses jargões como vaso, né? Terra, nuvem, ei você, nuvem de Israel, você, evite esse tipo de jargão na sua mensagem, porque isso tira o foco da palavra de Deus, que é o centro de toda a sua pregação. Vamos falar sobre as divisões. As divisões são as seções principais de um sermão bem escrito e ordenado. Quer sejam enunciadas durante a entrega, quer não, um sermão corretamente planejado será dividido em partes distintas que contribuirão para a sua unidade. Todo sermão tem divisões. Então, preste bastante atenção. O valor das divisões para o pregador. As divisões promovem a clareza de ideias, evita ideias vagas ou expressões indefinidas. O significado de cada ponto deve ficar claro aos ouvintes. As divisões promovem a unidade de pensamento no sermão. A unidade é essencial à construção da mensagem. As divisões ajudam o pregador a descobrir o tratamento correto do assunto. As divisões ajudam o pregador a lembrar-se dos pontos principais do sermão, de forma que, construindo boas divisões, você se lembrará do que está falando, caso você esqueça no momento da pregação. Nos vemos no próximo vídeo falando sobre este mesmo assunto, sobre os tópicos de um bom sermão.